Olá, primeiro ano, tudo bem? Beleza? Então, o nosso próximo assunto é sobre ácidos nucleicos. Vamos falar um pouquinho sobre o DNA e o RNA? Então, primeiro, o que são os ácidos nucleicos? Os ácidos nucleicos, né? São polinucleotídeos, são moléculas grandes, macromoléculas formadas por nucleotídeos. E aí vem a segunda pergunta: o que são nucleotídeos? São moléculas formadas por fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. O fosfato é derivado do ácido fosfórico, então ele tem um átomo de fósforo e 4 de oxigênio. A pentose é formada por 5 átomos de carbono, sendo a ribose no RNA e a desoxirribose no DNA. As bases nitrogenadas são divididas em púricas e pirimídicas. As púricas são aí formadas por 2 anéis, seriam elas adenina e guanina, e as bases pirimídicas são formadas por um anel, são elas então citosina, timina e uracila. A timina é exclusiva do DNA, a uracila é exclusiva do RNA, e aí a gente consegue diferenciar as duas moléculas então quanto a pentose e quanto a base nitrogenada. No caso do DNA, a pentose é a desoxirribose e a base nitrogenada exclusiva a timina. No caso do RNA, a pentose é a ribose e a base nitrogenada exclusiva é a uracila. Aqui então estão as duas moléculas, adenina e guanina, as púricas, né, formadas por 2 anéis, como dá para ver na ilustração, e aqui embaixo as purinas ou pirimídicas, né, melhor dizendo, já que eu falei púricas, formadas por uma cadeia. E aí a gente consegue então dizer o seguinte: existem os nucleosídeos, né, que são formados aí por uma pentose e uma base nitrogenada. Aí nós temos adenosina, guanina, citidina e timidina. Respectivamente, adenosina, adenina mais desoxirribose, guanosina, guanina mais desoxirribose, citidina, citosina mais desoxirribose e timidina, timina mais desoxirribose. Então, os nucleotídeos, eles aparecem no ADP e no ATP, respectivamente, adenosina difosfato e adenosina trifosfato. A gente vai discutir isso em aulas futuras de metabolismo energético, que é um dos papéis dos nucleotídeos, né, biológicos deles, dos ácidos nucleicos. E também vamos ver ao longo do ano aí outros papéis biológicos dos ácidos nucleicos. A hereditariedade, né? Nós herdamos os genes dos nossos progenitores, tanto masculino quanto feminino, e vamos ver também como que o DNA controla as atividades metabólicas. Então, fica aí a seguinte ideia: ADP e ATP ligados ao metabolismo energético e como papéis biológicos, além do metabolismo energético, hereditariedade e controle metabólico. Fica aqui meu boa noite e virão mais aulas sobre ácidos nucleicos. Beijo para vocês, primeiro ano. Aloha!